sou Luciana Cordeiro e hoje venho apresentar o quadro Aconteceu Comigo. Esse quadro vai mostrar histórias de pessoas reais, pessoas que estão sofrendo com toda essa injustiça provocada por quem deveria nos oferecer proteção. Hoje vamos contar a história de Gustavo, um jovem filmmaker, nascido e criado numa comunidade carente, que encontrou na GAS uma excelente oportunidade de realizar seus sonhos e ajudar sua família. Olá, me chamo Gustavo e sou morador aqui do Rio de Janeiro e também um cliente GAS. Como você soube da empresa GAS? Então, eu soube da GAS através de um casal de amigos que eu conhecia, pessoas de bom caráter, de boa índole, que me apresentaram uma oportunidade, que foi de conhecer a empresa GAS e falar dessa oportunidade que era a empresa. Me disseram da equipe de trade, de como eu poderia fazer para alcançar meus objetivos através da empresa, enfim, uma série de coisas. E através desse casal, eu conheci a empresa GAS. Como foi sua experiência com a GAS? Com certeza, a GAS assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tinha acabado de me formar num curso na área que eu atualmente ainda estou buscando a aperfeiçoação, que é na área de atuação, em artes cênicas. E na GAS eu vi uma oportunidade de eu poder dar seguimento a isso, de continuar investindo, tendo uma segurança, tendo uma renda, e eu poder colocar isso para frente, como qualquer jovem que quer buscar, enfim, os seus objetivos, quer continuar se aperfeiçoando, assim era eu. Então, a minha experiência com a GAS foi uma experiência incrível. Assim, foi, como eu falei, um divisor de águas, Foi verdadeiramente uma possibilidade de realizar não só os meus sonhos, mas sonhos da minha mãe, da minha tia, dos meus tios, que viam também na empresa uma oportunidade de, enfim, mudar de vida. Pode nos contar suas conquistas? Olha, eu diria que assim, um benefício que para mim foi marcado, foi a questão de eu poder ter foco totalmente no que eu queria, no que eu queria fazer, que era a atuação. A GAS me proporcionou isso, ela me deu condições de eu poder focar 100% naquilo dali. Então eu tinha uma renda, essa renda que vinha da GAS me auxiliava 100% nisso. Então, para mim, isso ficou marcado, Porque ali eu falei, caramba, agora eu posso, dar a força, enfim, o foco 100% naquilo dali que eu quero. Continuar investindo, continuar me aperfeiçoando. E depois que a justiça bloqueou a empresa? Olha, aí eu acho que não só o meu, mas o chão de todo mundo, eu acho que nesse momento caiu. Assim que eu me senti, quando eu vi toda a situação que aconteceu, essa injustiça que foi feita com a empresa, porque hoje muita gente chama de organização criminosa, só que isso não corresponde à verdade. Eu não posso falar da GAS, de falar que ela é uma organização criminosa, porque ela, para mim, não foi. Pelo contrário, eu contratei a empresa, a equipe de trade da empresa, e através dessa equipe que enfim, foi feito o meu aporte, contratando essa equipe, eu tive os rendimentos que me possibilitou sonhar, ampliou minha visão. Então, depois que a justiça
entrou, né, o nosso chão caiu. Porque uma coisa é a justiça, o Estado entrar numa situação como essa e fazer o seu papel, que é de justiça, buscar a justiça, fazer justiça. Mas o que a gente está vendo é um assodamento total da justiça e um desrespeito com a gente que é cidadão, né? A gente não está vendo justiça. Existem inúmeros casos de pessoas aí que roubou, que fez e aconteceu, que legitimamente há provas contra isso e estão soltas. Por que uma pessoa que fundou uma empresa buscando a liberdade financeira, essa era a missão do Gladson. Ele poderia muito bem pegar esse conhecimento e ficar para ele, mas pelo contrário, ele quis compartilhar com outras pessoas para que a gente também pudesse alcançar o que ele vinha alcançando com esse mercado. Então, assim, por que uma pessoa que tinha esse intuito sempre pagou adiantado? Sempre pagou adiantado. Entende? Então, depois que aconteceu tudo isso, essa injustiça, é isso, perdi meu chão, né? E, assim, não está havendo justiça. A justiça não está cumprindo o seu papel. Né? A gente vê nesse caso um monte de crime sendo cometido. Eu vou citar um aqui que é, eu acho, o mais evidente, que é o crime de injúria e racismo contra ele. Até no próprio tratamento, quando ele foi... Enfim, a polícia chegou na casa dele, a gente vê isso. É por quê? Porque ele é negro? Negro não pode ter uma casa boa, uma empresa de grande porte, que era a GS, porque a GS era uma empresa de grande porte. Preto não pode ocupar esse espaço? É essa pergunta que eu faço ao Poder Judiciário. O que falta para vocês olharem para a gente e ter o respeito? Porque a gente não está tendo respeito, a gente não está tendo dignidade da justiça. A justiça no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, não funciona. Ela não nos respeita. E principalmente a mídia, que era um meio de comunicação que era para ouvir a gente, ela não ouve. Porque ela é paga para fazer outras coisas. É isso que parece. Porque eu duvido, se a mídia sair na rua e perguntar para milhares de clientes, o que mais vai ter cliente contando a experiência assim como eu, de satisfação com a própria empresa. Então, é isso. Depois que a justiça entrou, não cumpriu o seu papel de justiça, não fez o seu trabalho, que é o trabalho do judiciário, apurar, ver as provas de fato, não trabalhar como a gente está cansado de ver aí, se basear em matéria de jornal. Matéria de jornal não é prova. Matéria de jornal não é prova concreta contra alguém. Foi feita uma acusação, a gente tem que ver a prova. Cadê a prova concreta de que o que você disse contra essa pessoa é verdade? Isso não aconteceu. E aí já fazem mais de 18 meses que a gente está nessa situação. Sem uma resposta da justiça. A justiça toma decisões que, ao meu ver, não fazem a menor diferença. Parece que os juízes que tomam essa decisão estão fora do caso, não estão vendo a situação da gente mesmo. Sabe, falência da empresa, a empresa estava pagando. Foi o Estado que bloqueou, impediu a empresa de pagar. Solta sua voz. O que eu tenho para dizer é que a justiça não fez justiça. Não fez. A gente vê o caso da Americanas aí agora que saiu, né? Você vê, não teve esse alarme todo, né? E há provas ali no que a gente viu de um rombo gigantesco, né? E não teve esse mesmo tratamento, né? Por que isso? No Brasil, quem vem de baixo não pode crescer, não pode ter uma oportunidade de mudar a sua vida, de ser um empresário de sucesso. A gente que vem da periferia, a gente que vem da favela, a gente não pode alcançar, é isso? Porque é essa mensagem que cada vez fica. Não só a mim, que, enfim, venho da favela, não houve justiça. A justiça não fez justiça. A justiça ela fez injustiça. Ela acabou com as nossas vidas. E tem acabado até hoje, porque a gente não tem uma resposta de fato que tenha sido feito justiça. O que a gente tem é decisões que, de novo, ninguém entende. Como é que uma empresa entra em falência se ela estava pagando? Eu não recebi meu rendimento atrasado.
Minha mãe não recebeu o seu rendimento atrasado. Minha tia não recebeu o seu rendimento atrasado. Como é que pede falência de uma empresa que paga? Me fala aí, eu queria entender que falência é essa. Então a gente vê mais uma vez que é essa situação que a gente se encontra. Judiciários, juízes, juízas que tomam decisões sem cabimento. Para mim é uma decisão sem cabimento. Porque se vier para mim me perguntar, eu vou falar. O meu testemunho que eu tenho com a empresa GAS. Eu nunca pensei em toda a minha vida que eu estaria nessa idade que eu tenho, 21 anos, devendo a banco, devendo cartão de crédito. Todo dia eu recebo ligação de alguém me cobrando. Então é uma situação que eu fiquei devendo, como diz aí o ditado, Deus e o mundo. É literalmente isso. Então para mim foi uma perda de chão totalmente, porque não foi só a questão de eu ficar devendo, que também é uma questão que impacta pra caramba, mas é o fato de tudo que eu estava planejando, sabe? Tudo que eu estava pensando em fazer foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Né? Não só eu, minha tia que tinha acabado de comprar um terreno para poder planejar em fazer sua casa, ela entrou na GAS com esse intuito, contratou a equipe de trade com esse intuito. Foi uma das pessoas também que o chão se perdeu também. Então hoje é isso, eu vivo com acúmulos de dívidas, os juros cada vez mais altos e sem uma resposta concreta para resolver minha situação da justiça. Né? Muito se fala em recuperação disso, recuperação daquilo, e eu mesmo falo, eu não quero recuperação judicial. Eu quero que a empresa volte, porque devolver meu dinheiro não vai resolver. Eu estou 18 meses sem receber, por conta da justiça. A justiça travou o nosso dinheiro. Está escutando, rapaz? Ela travou o nosso dinheiro. Ela impediu a empresa de fazer as suas operações. Como é que uma empresa vai gerar resultado, vai gerar, enfim, vai multiplicar o nosso capital? Travada. Então não tem como, eu não quero... não, eu quero que a empresa volte, esse é o meu maior desejo. E o que eu puder fazer como cliente, porque o que eu tenho a GS é gratidão. E gratidão é uma coisa que... Eu falo pra você, rapaz, gratidão é uma coisa que a gente não se esquece. É uma coisa que não se esquece, é uma coisa que fica. A minha gratidão não é memória curta, pelo contrário, minha gratidão é uma gratidão de verdade, porque eu vi. Não foi que me falaram, não, eu vi com meus próprios olhos o que era a GAS. Então, esse é o sentimento que eu tenho de gratidão. E isso ninguém vai tirar de mim. Pode vir discurso disso, organização criminosa, como assim? Da onde tiraram isso? Da onde? Para mim ela não é organização criminosa, eu tenho certeza. Porque sempre me pagou. A mim, minha tia, minha mãe, sempre. Adiantado. Sempre. E sempre me mostrou com clareza o que ia fazer, como fez. Então, organização criminosa é um equívoco gigantesco. Esse foi o relato de hoje do nosso quadro Aconteceu Comigo. Se você tem uma história, algo que gostaria de compartilhar conosco, envie um vídeo contando sua história. Entre em nossas redes sociais, A Verdade GAS, no Instagram, TikTok, e mande seu vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, clique no sininho para não perder nenhum conteúdo que estamos preparando para você. Juntos vamos mudar essa história. Fiquem com Deus e até o próximo Aconteceu Comigo.